as quatro partes, as quatro partes do discurso, né? E eu acredito que ficou um pouco no ar, porque a gente não teve tanto tempo assim para discursar sobre isso, né? O exórdio, que é a introdução, tá? A afirmação, que é aquilo que você vai falar, né? E depois você vai ter que provar aquilo que você afirmou. Por fim, nós temos a peroração. A peroração é a conclusão do discurso. Nessa aula ainda a gente não vai voltar, tá bem? A gente vai ler uma outra coisa hoje, mas é importante você ter isso na mente. O que você tem que ter na mente? Você precisa entender que toda vez que você vai pregar, a primeira coisa que você faz é dizer: o assunto é esse. Você vai fazer uma afirmação, tá? E assim que você fizer a afirmação, você vai ter que provar essa afirmação. Ontem aqui no nosso estudo, no domingo à noite, qual foi o tema da mensagem? Um tema meio estranho, né? Nós falamos sobre Deus, a vírgula e eu. Né? Da onde saiu essa ideia maluca, né, de fazer uma mensagem dessa aí? Foi mais ou menos assim, né? Estava assistindo um pedaço de um filme, o camarada queria se suicidar, e aí apareceu um mendigo lá perto dele, na beira do prédio, né? Só coisa de filme mesmo, só acontece isso em filme, tá? E aí o camarada que queria se suicidar, né? Perguntou para ele: você faz o quê? Ele fala: eu vendo, eu sou um vendedor, né? Sou um vendedor de sonhos. Eu vendo esperança para quem está sem esperança, coragem para os medrosos, tal, né? E o suicida olhou para ele e disse assim: e para um suicida, o que você vende? O suicida, ele é assim, é a pessoa mais necessitada, a pessoa que está mais por baixo, um coração pesado, uma pessoa triste. O momento dele é o pior, porque quando ele está ali para se matar, o momento dele é o pior. Se ninguém acudir, pode acontecer o pior. Eu com a Valéria, uma vez a gente estava vindo, né, aqui na cidade, passamos por um pontilhão e a gente viu um camarada pular do pontilhão. Ele pulou e o caminhão passou em cima dele. É uma coisa feia da gente ver, com aquela imagem na nossa cabeça, mas ele era um suicida. Ele entendeu, antes de fazer aquilo, que ele não tinha mais razão para viver, que não tinha mais esperança. Para ele acabou, para ele era um ponto final. Tá? Então a mensagem Deus, a vírgula e eu, vem nessa ponderação do vendedor de sonhos. Ele disse: olha, para o suicida, o que você vende? Aí o vendedor disse assim: olha, para o suicida, eu vendo uma pequena vírgula, uma pequenina vírgula para ele poder escrever um pouco mais da sua história. Ou seja, aquilo trouxe na minha mente a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Deus, ele prefere dar uma vírgula para as pessoas do que ele dar um ponto. Então, a afirmação era: Deus prefere dar uma vírgula que um ponto. Aí eu teria que provar isso que eu estou dizendo, que Deus prefere dar o quê? Uma vírgula, dar uma chance para a pessoa. O que significa vírgula na gramática? Significa uma pequena pausa. Eu parei um pouquinho, por quê? Porque eu vou continuar a escrever a sentença. Quando você coloca um ponto, é porque a sentença acabou. Mas quando você coloca uma vírgula, quer dizer que você vai continuar aquela história. Deus, ele prefere nos dar uma vírgula. Quando a gente está triste, quando a gente está por baixo, quando a gente está necessitado, quando a gente está errado, o incrédulo lá fora, pessoa sem salvação, aquele que quer se suicidar, o bêbado,
o drogado, pessoa que quer acabar com o casamento dele. O que Deus daria para essa pessoa? Uma vírgula. Né? Está chamando essa pessoa para reescrever a história dela. Então, foi isso que eu falei ontem. Então, eu fiz uma afirmação. Olha a importância de você ter uma afirmação na sua mensagem. A afirmação foi essa. Né? Qual foi a afirmação? A afirmação foi que Deus prefere dar uma vírgula do que dar um ponto. Aí eu teria que provar. E eu tentei provar. Provei com a história de Davi que Deus deu uma vírgula para ele. Aí, bom, a mensagem é cumprida, não vou repetir aqui para vocês, tá? Então, eu gostaria que vocês pensassem sempre nisso, né? Em fazer as mensagens e tudo mais. Estou me lembrando aqui agora que eu prometi para um irmão que iria mandar o link para ele quando começasse as aulas, né? Aí, dos meus pecados, me lembro eu agora, nesse momento, e aí eu vou tentar mandar aqui, né, estou falando com vocês, mas eu vou tentar mandar para ele, tá? Para poder... Calma aí. Calma aí, pessoal. Está tendo aula, entre no link e assista. Né? Quem sabe essa pessoa ainda era para me avisar ontem, esqueci, né? Completamente. Tá bom, agora está feito aqui. Vamos continuar. Irmão Daniel, será que tem jeito de a gente ir para a página que eu falei para você? É 104, né? A página? Deixa eu ver lá. Tem sim, irmão. Vou colocar já. É 104? 107, né? Capítulo 11. Né? Isso, capítulo 11. Veja bem, nós estamos indo para o capítulo 11, mas provavelmente, durante as nossas aulas, nós vamos voltar nos capítulos anteriores, tá bom? Muito bem. E aí, como é que foi esses dias de férias aí? Tá tudo bem, Duartina, Cássia? Tudo bem, graças a Deus, pastor. Como é que está o pastor Ricardo? Tá ótimo. Manda meu abraço para ele, tá? Diz que eu tô com saudade. E aí, em Nova Fátima, Rebeca, tá tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Muito bem, tá podendo te ouvir. A gente quase foi para Nova Fátima, porque eu fui para Cornélio, né? A gente ficaria 4 dias, mas aí o Felipe precisou trabalhar e a gente queria visitar a igreja aí, né? Até conversei com o pastor se ia ter a escola dominical e ele disse, olha, ainda não começou o trabalho com as crianças, a gente acabou abortando, mas eu ia ir de manhã, né? Com a família, acabei não indo. Ia conhecer o trabalho aí em Nova Fátima. Eu só fui uma vez aí no tempo do pastor Marcos, ainda faz muitos anos, né? Aí eu acabei vendo você, né, Daniel? Acabei vendo vocês aí, né? Sim, verdade. Né? Muito bem, então vamos lá. Mas assim que devem fazer uma visita pra gente aqui, sim. Não, mas nós vamos, né? Já falei para a turma aqui, né? Falei para a Valéria, vamos chegar lá em Nova Fátima. Nós ia lá de manhã para ir no culto à noite em Cornélio. E aí, no final das contas, tivemos que voltar mais cedo, não deu, tal. Mas já está no nosso projeto de visitar a cidade de Nova Fátima. Pessoal, vamos para os conselhos práticos. Alguns conselhos práticos, capítulo 11. O pregador da palavra, ele leva grande vantagem sobre os demais oradores, sejam forenses, sejam políticos. O que é um orador forense? Um orador forense é um advogado, lá, sabe, um promotor, né, um forense, tá? Seja um político. Um político, vocês sabem quem que é, esse bando de mentiroso que aparece o tempo todo na televisão, né? Mas o pregador, assim como um forense, assim como um político, ele está sempre usando a palavra. E por ele usar a palavra, o que o menino está dizendo aqui para nós é que o pregador ele leva grande vantagem sobre esses outros oradores. E por quê? Primeiro, né,
Porque o pregador tem a Bíblia como única fonte necessária de estudo. Enquanto o forense vai ter lá a Constituição, outros livros, a mesma coisa, os políticos, no seu discurso. O pregador não, o pregador ele tem a Bíblia. É claro que não são todos os pregadores, mas o pregador que se preza, ele tem a palavra de Deus, né? Então, o pregador tem a Bíblia como única fonte necessária de estudo, única fonte. Que a Bíblia seja a sua única fonte para você tirar as ideias da palavra de Deus. Continuando, conta também com a ajuda do Espírito Santo. Não é só porque a Bíblia está acima da Constituição ou de qualquer outro livro que eles possam usar. É porque um pregador, um pastor, um evangelista, uma oradora, e se está falando da palavra de Deus, se está falando da Bíblia, então o Espírito Santo, Jesus prometeu que no momento correto o Espírito Santo nos acudiria. E no momento que nós estivéssemos ensinando a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele falaria pela nossa boca. É por isso que o pregador, ele é usado pelo Espírito Santo. Ele não está lá sozinho, está lá ele e o Espírito Santo. Está usando a Bíblia, mas não é só a sua vocação pastoral, é a unção do Espírito que naquele momento toma conta dele e ele vai falar a palavra de Deus. Continuando, contudo, conta também com a ajuda do Espírito Santo no preparo e na entrega das suas mensagens. Contudo, estes privilégios não eliminam o preparo e a dedicação do pregador. Vejam só. Eu lembro que na palavra de Deus, quando Paulo ele escreve para Timóteo, né? Uma das coisas que ele pede para Timóteo, na sua segunda carta, é que o Timóteo trouxesse para ele uma capa que ele tinha esquecido na casa de alguém lá, e também os livros. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não abria mão de se preparar, se dedicar ao seu ministério. Então, um pregador, um pastor, ele tem que se preparar, ele tem que estar preparado para a boa obra. E para isso ele tem que ler, ele tem que estudar, principalmente a palavra de Deus, estudar o foco, meus irmãos, tudo que ele for pregar tem que estar dentro da palavra de Deus. Mas como eu disse, às vezes a pessoa lendo um jornal, às vezes a pessoa lendo uma outra coisa, um livro, ele pode encontrar uma ideia que vem de encontro com a necessidade, mas são ideias que estão dentro da palavra de Deus. Como eu falei para vocês, às vezes sentado, ouvindo um filmezinho ali, né, 10, 15 minutos, vem uma ideia na sua cabeça. Mas essa ideia, apesar de ser pega ali, ela está dentro da palavra de Deus. Ela faz parte da palavra de Deus. Por isso, o pregador, ele não elimina o preparo e a dedicação, tá, do pregador. O pregador preparado é aquele que está sempre prevenido. Este não fica esmo, pelo contrário, ele labuta incessantemente na busca da melhor passagem, da melhor frase, do melhor ponto. Ele não é preguiçoso, não. Ele vai tentar levar para os ouvintes dele a melhor mensagem possível. Ele vai encontrar na Bíblia uma boa mensagem. Nessa passagem, né, ele vai encontrar uma boa frase, a frase que vai ser construída para fazer a afirmação que ele precisa, o melhor ponto. Então, ele vai se gastar durante a semana para, no domingo, ele ter uma mensagem de acordo com a necessidade dos seus ouvintes. Sua dedicação fará descobrir as necessidades espirituais de seus irmãos e, por isso, saberá edificá-los com o bendito maná de Deus.
Nesta terceira parte de nosso estudo, daremos alguns conselhos práticos sobre questões básicas quanto ao preparo, entrega e tipos de sermão. Então, hoje eu queria falar só sobre essa questão do preparo, né? Tem um ponto aí. Aprenda a separar suas mensagens de acordo com a ocasião. Isso é importante. Você saber que cada ocasião exige uma mensagem à altura daquela ocasião. Por exemplo, às vezes vai ter um dia dos pais, um dia das mães. Seria interessante se o pastor preparasse uma mensagem que viesse de encontro com as mães, com os pais, e sempre focando a vida espiritual, sempre focando a salvação em Cristo, mas uma mensagem que despertasse aquela mãe, que despertasse aquele pai. E veja só, né? Recomenda-se ao ministro que aprenda a separar suas mensagens de acordo com a ocasião. O pregador sempre fala aos incrédulos e aos crentes. Aí já é outro assunto, né? Qual é a ocasião da mensagem? Bom, eu estou lá domingo à noite, né? Vou pregar. Eu conheço a minha igreja. Você também conhece a sua igreja. Se o pastor não conhecer a igreja dele, então quem que vai conhecer? Não é? A pessoa que vai pregar, ela conhece a igreja que ela está. Então, vamos supor, chegou um visitante na igreja, um que seja. Ele precisa, em algum momento da mensagem, focar na questão evangelística. Mas, geralmente, na nossa igreja, tem mais pessoas que já são crentes do que pessoas que não são crentes. Então, se eu ficar só pregando mensagem evangelística, eu não consigo edificar os irmãos. É como Jesus fazia. As parábolas de Jesus, algumas eram evangelísticas. Outras, elas focavam o crescimento espiritual dos 12 apóstolos. É por isso que algumas vezes em suas parábolas, Jesus dizia assim: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles não é dado. Então ele chamava os apóstolos em particular e ensinava aquilo que ele chamava de segredos espirituais. E não é segredo nenhum para nós, porque nós já temos Cristo. Mas para uma pessoa que não conhece Jesus, é um segredo, não é? Então vamos aqui à leitura, né? O pregador sempre fala aos incrédulos e aos crentes. É bom que seja assim. Às vezes, fala mais aos incrédulos que aos crentes. Quando isso acontece, espera-se que sua mensagem seja evangelística. Nunca perca a oportunidade de ser evangelístico quando um incrédulo está presente. Se uma pessoa que não tem Jesus está te ouvindo, o que você tem que fazer? Você tem que falar de Jesus. Em algum ponto da sua mensagem, você tem que deixar bem claro que só Jesus Cristo salva. Já pensou se aquele suicida ouvisse antes que só Jesus Cristo salva e ele se arrependesse, se convertesse, ele não teria pulado daquele pontilhão. Então, a sua mensagem evangelística, ele pode salvar uma vida, ele pode salvar uma alma do inferno, mas ele pode salvar uma vida. Continuando. Esta deveria ter lugar pelo menos uma vez por semana no roteiro de cada ministro. Então, todo pastor de igreja, ele deveria sempre falar de evangelismo, porque o evangelismo faz com que pessoas creiam em Cristo. Mensagens evangelísticas, tá? Depois, tais mensagens conduzem o pecador ao reconhecimento de seus pecados e à necessidade de arrependimento. O pregador sem percepção deixará passar em branco muitas oportunidades de avisar os perdidos, porque a única preocupação era alimentar o seu rebanho. Evangelizar é anunciar as boas novas a respeito da vinda do reino de Deus e da salvação que pode ser obtida nele
através de Cristo e do conteúdo desta salvação. Foi o que Paulo fez em Atenas. Ele evangelizou. Veja, ele foi em Atenas, o coração dele já estava pesado de ver uma cidade tão entregue à idolatria. E realmente um crente, um cristão, não é porque ele é melhor que aquela pessoa, é porque ele sabe o que a palavra de Deus ensina sobre a idolatria. Aí o coração dele dói, porque ele sabe que aquela pessoa, ela está caminhando a largos passos sem a salvação. Ela sabe que a Bíblia ensina sobre a idolatria. Então, Paulo, com o coração pesado, ele começou a falar de Jesus, começou a falar da ressurreição. Pegaram Paulo, levaram ele até o Areópago, né? E chegando lá, ele viu muitos ídolos. E tinha um altar lá que não tinha ídolo, que estava oferecido a um Deus desconhecido. Então, o tema da mensagem de Paulo, lá em Atenas, no capítulo 17, é o Deus desconhecido. Na verdade, era conhecido de Paulo e desconhecido dos atenienses. Então, esse Deus desconhecido, ele vai explicar para os atenienses. É Jesus, é o Salvador, e ele trabalha a mensagem dele nesse sentido. Ele não perde a oportunidade. Se tem incrédulos para ouvir, ele vai falar da salvação. Continuando. Na maioria das vezes, porém, o pregador fala mais aos crentes. Quando isso acontece, o pregador precisa separar a mensagem didática experimental do ensino didático doutrinário. Olha, veja bem, quando você for pregar para os seus irmãos, os crentes, existem dois tipos de mensagem. A primeira mensagem é a didática experimental, tá? Que é uma coisa mais textual, que é uma coisa mais expositiva da Bíblia. E tem também o ensino didático doutrinário, que aí o pastor ele vai focar assuntos doutrinários, que nós vamos ver já já. Tá? Então, vamos falar dessa primeira parte aqui, essa mensagem didática experimental. É muito importante o pregador falar, o pregador anunciar a respeito desse assunto, né? Veja lá. A mensagem didática experimental tem seu lugar na escola bíblica dominical, quando então o pastor conduz o seu rebanho a conhecer as histórias bíblicas ou livros da Bíblia. Então, o que o pastor faz? Ele vai começar o estudo num livro da Bíblia e ele vai fazer uma sequência naquele livro. Pode ser capítulo por capítulo, pode ser texto por texto, pode ser até versículo por versículo. E aí ele vai levar a sua igreja a conhecer a palavra de Deus. Ora, no domingo passado mesmo, né? Não nesse, no outro, no domingo retrasado, quando eu estava em Cornélio Procópio, o pastor ele estava abrindo o estudo do livro de Levítico, estava no capítulo 2, quando nós temos ali as ofertas dos manjares. Então, o que o pastor Valdir fez? Ele foi falando, versículo após versículo, e eu sempre acredito no seguinte: numa escola bíblica dominical, a forma mais edificante de pregar é essa, é o sermão expositivo. Quando você expõe aquele texto, né, aqueles versículos, de forma que os ouvintes vão entender o que ele está lendo. Tá? Isso aí está em Neemias, capítulo 8, versículo 8. Quando os sacerdotes, lendo, né, faziam com que as pessoas entendessem, lendo a palavra de Deus e explicando a palavra de Deus. Então, eu vejo muita vantagem. Isso aí é mensagem didática experimental. As lições práticas que os ouvintes aprendem através da experiência dos personagens bíblicos são de grande valor para o crescimento espiritual dos cristãos. Então, não tem, meus irmãos, coisa melhor para um crescimento espiritual do que um cristão ouvir falar de Moisés, ouvir falar de Adão, ouvir falar de Abraão, de Isaac, de Jacó.
Não tem uma coisa melhor que edifica mais do que ver que aqueles personagens eram humanos como nós somos humanos. E eles acertavam, eles erravam, ora eram heróis, como aconteceu com Davi, ora eram pessoas que dependiam da misericórdia de outras pessoas, como o próprio Davi. Ora, eles caíam em algum erro, em alguma falha, como o próprio Davi. Então, veja como a vida de um personagem, ela edifica. Como nós nos aproximamos em vida, da vida dos personagens da Bíblia. Por isso, essa mensagem didática experimental é quando você lê a palavra de Deus. É quando você explica a palavra de Deus. Quando você pega um texto da Bíblia, quando você pega um capítulo da Bíblia, ou um livro da Bíblia, e você explica esse livro, tá bom? Então, continuando aqui, é o que a Bíblia chama de puro leite, né? Não contaminado, para o exercício da mente cristã. Então, quando você lê a palavra, explica a palavra, olha, não tem prazer maior do que esse, tanto para o pregador quanto para o ouvinte. Você vai ver que as pessoas da escola dominical, elas aprendem muito a palavra. Por que que a maioria das igrejas por aí, os membros não conhecem nada da Bíblia? Primeiro que é uma cantoria sem fim. Segundo que eles não explicam nada com nada. Eles não têm aquela leitura, texto após texto, capítulo após capítulo, não gostam de estudar um livro da Bíblia. Então, não edifica. Os irmãos, eles precisam de um puro leite. O puro leite é quando você pega só a Bíblia e explica. Quando você começa, por exemplo, no livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só. Aí você vai ensinar, você vai explicar para os seus ouvintes que no princípio era Deus, não tinha ninguém, só Deus. O que ele fez? Ele criou os céus e criou a terra. Como é que ele fez isso? Com a sua palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então você pode ensinar para os seus ouvintes o poder da palavra de Deus. Você pode mostrar para eles que tudo foi criado pela palavra de Deus. Tá vendo? Então eles vão aprendendo essas coisas. Isso se chama mensagem didática experimental. A experiência dos personagens da Bíblia vão ensinar você como a caminhar com Deus. Bom, continuando, né? Tem um outro tipo de mensagem aqui para os crentes, tá? Além dessa mensagem didática experimental. É o ensino didático doutrinário. Didático é ensino, né? Então, um pleonasmo aqui. O ensino didático doutrinário, ou seja, o ensino doutrinário, tá? É o que a palavra de Deus chama de alimento sólido. Aqui tem lugar para a teologia geral e também para a teologia sistemática da Bíblia. Muitas igrejas, onde os pastores têm negligenciado esta preciosa característica de ensino, acabam perdendo a sua identidade bíblica. Então, existem assuntos que são assuntos doutrinários. O que são doutrinas? Bom, doutrina da Bíblia mesmo, nós temos assim, por exemplo, a doutrina das Escrituras. Doutrina é aquilo que nós cremos. No que você crê? Nós temos nosso credo, a Igreja Batista tem um credo. O primeiro credo, né, o primeiro artigo do nosso credo é assim: creio nas Sagradas Escrituras, creio na Bíblia como sendo a única regra de fé e prática. Então, a nossa primeira regra de fé é dizer assim: eu creio na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Segundo artigo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Terceira doutrina, creio no Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Estão entendendo? Parece o credo da Igreja Católica. Bom, parece, tem que parecer também, né? E esse credo lá da Igreja Católica teve um tempo que não era católico, era um credo de todos. Eles fizeram alguns acréscimos que nós não aceitamos.
né? Até um ponto é um credo geral, um credo que todas as igrejas cristãs têm que aceitar, como crer na Bíblia, como crer em Deus, como crer em Jesus Cristo, crer no Espírito Santo, que é a crença na Trindade, não é verdade? Na perdição do homem, né? Na queda do homem, a doutrina do pecado, depois a doutrina da salvação, entende? Então, é a doutrina da volta de Jesus Cristo. O pastor, ele tem que aprender, e por isso que ele tem que estudar primeiro, tá? Não é estudar no seminário, não. Ele tem que estudar, ele pode estudar em casa. Ele tem que estudar essas doutrinas e poder passar para a igreja dele essas doutrinas. Então, olha, meus irmãos, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre a doutrina do pecado, né? Como é que o pecado entrou no mundo? Qual é a consequência do pecado, né? Então, ele vai ensinar para a igreja dele essa doutrina, a doutrina do pecado. Quem que pecou? Todos pecaram, né? Então, a doutrina do pecado, você pode, por exemplo, num domingo na sua igreja, fazer o quê? Olha, hoje eu quero ensinar sobre a doutrina do pecado. Você vai perceber que para ensinar a doutrina do pecado, você vai precisar de ir em muitos capítulos da Bíblia. Você vai ter que ir em Gênesis capítulo 3, quando tudo começou, né? Você vai ter que ir em Romanos capítulo 3, versículo 23, onde diz que todos pecaram, né? Você vai ter que ir em Romanos, no capítulo 1, que diz que não tem nenhum justo, nenhum sequer. Você vai ter que, né, mostrar para as pessoas que o salário do pecado é a morte. Então, ou seja, você vai ter que, né, ir em muitos capítulos da Bíblia. Por isso nós chamamos esse alimento de um alimento sólido. Quando você prova pela Bíblia aquela doutrina que você está estudando. E isso edifica muito também. É diferente de você ler sobre a história de Moisés, é diferente de você ler sobre a história de Davi, é diferente. Você vai aprender pela experiência de um personagem, de uma história bíblica, e isso edifica. Mas quando você estuda uma doutrina, somente aquela doutrina, aí é diferente. Você vai acabar aprendendo mais ainda. É claro que o seu auditório tem que estar prestando bastante atenção. Eles têm que estar focados na palavra de Deus. Mas isso você vai fazer com que eles prender a atenção deles. Nós já ensinamos um pouco sobre isso. Sobre o nosso dever como orador, como pregador, de captar a atenção desses ouvintes, tá? Depois a gente volta nisso, um outro dia, a gente volta a falar sobre isso. Bom, vamos continuar aqui, né? Por não ensinar a Bíblia, o final da frase diz que muitos das nossas igrejas, né, onde os pastores têm negligenciado esta preciosa característica de ensino, acabam perdendo a sua identidade bíblica. Tem muita igreja batista que não merece carregar esse nome batista, porque eles já perderam a identidade batista. Eles não são batistas mais. Só a placa lá que está escrito Igreja Batista. Mas eles não seguem a doutrina batista. A doutrina batista, por exemplo, ensina que a salvação é pela graça. Que o homem, para ser salvo, tem que crer em Jesus Cristo somente. Crer em Jesus Cristo somente por Jesus. Mas já existem igrejas batistas que pregam, olha, salvação é pelas obras. Tem batista sabatista. Para você ser salvo, você tem que guardar o sábado. Está vendo? Então, muitos, por não estudar doutrinas bíblicas, eles acabam se afastando da verdade. Vamos continuar aqui, né? Quero ressaltar que estas recomendações não podem ser levadas ao ponto do exagero. Não é uma lei dos medos e dos persas. No que tange a minha experiência de pregador, essa separação tem sido de grande valia. Olha, meus irmãos, eu estou apenas dando alguns conselhos pastorais de como um pastor deve ensinar o seu rebanho. Ensinando pela Bíblia, as experiências dos personagens,
ensinando doutrinas específicas dentro da palavra de Deus, mas não quer dizer que você tem que fazer isso aí. São conselhos práticos, tá bom? Continuando aqui, repare ainda que não recomendo a pregação para entretenimento. O que é isso aí? É aquela pregação que visa massagear o ego do ouvinte. É aquela pregação que as pessoas ficam rindo o tempo todo. Essa pregação também é chamada de pregação jocosa. Isso não alimenta. Você tem que escolher se você vai alimentar suas ovelhas ou se você vai entreter os bodes. As ovelhas, elas precisam de alimento, alimento bom. Tá? Bode come qualquer coisa. Agora, o pastor ele tem que entender isso. Ele está ali para quê? Ele não está dentro de um circo? Não, ele não está dentro de um circo. Está dentro de uma igreja. Está dentro de uma igreja, e dentro de uma igreja aplica-se a palavra de Deus de forma honrosa, né? A santa palavra de Deus, reverência ao nosso Senhor, e por isso eu não vejo muito espaço para aquela famosa mensagem cheia de piadinha. Pelo menos eu não consigo. É claro que no momento ou outro da mensagem pode sair alguma coisa, pode acontecer, né? Alguém dá um exemplo, uma anedota, uma coisa, não tem problema nenhum. Você pode até falar alguma coisa legal que aconteceu, as pessoas vão rir. Isso até ajuda na mensagem. Creio que já explicamos sobre isso. Mas o tempo todo fazer isso na mensagem, isso não é bom. Isso não dá responsabilidade para o ouvinte. Não é uma coisa legal. Vamos continuar aqui que vai explicar melhor, né? Diz assim: se queremos nos divertir, devemos ir ao parque de diversões ou no circo. Você quer rir? Você quer se divertir? Então não vá para a igreja, não. Vá num circo ou vá num parque de diversão. Tá? Mas se você quer aprender a palavra de Deus, aí é diferente. Você vai na igreja, você vai ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando fala do pecado, o pregador tem que ter cuidado para não ficar com aquela cara de piadinha, como se o pecado fosse coisa de somenos. Não, pelo contrário. O salário do pecado é a morte. O profeta Isaías diz que o pecado nos separa de Deus. Os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, diz o Senhor. Isaías capítulo 59. Então não tem muito espaço para risadas e piadas nesse assunto. O pregador está ali para pregar, não é para contar piada. Tá? Então vamos continuar aqui. Na igreja, a única ocupação do pregador deveria ser ensinar a Bíblia. É claro que mesmo numa mensagem puramente bíblica, há lugar para uma historieta ou anedota, mas transformar o sermão em piada torna ridículo o solene ato de pregar. Vou repetir. Transformar o sermão em piada torna ridículo o solene ato de pregar. Então, nunca transforme o seu sermão numa piada, porque sermão não é piada. Sermão é uma coisa séria, tá? Não brinque com a pregação, pois através dela, é através dela que Deus toca no coração dos homens, perdidos ou não. Deus vai tocar no coração do perdido ou do crente pela palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, não brinque com a pregação. Não fique fazendo gracinhas e piadinhas sem graça com a palavra de Deus. Não faça isso. Continuando aqui. Não descuide da substância de suas mensagens. O conteúdo. O conteúdo da mensagem é muito importante. Olha lá. Cuide para que sua mensagem seja bíblica, edificante,
exortativa e didática. Jamais devemos nos esquecer do conselho de Spurgeon sobre o conteúdo do sermão. Você vai ler comigo aqui, eu vou ler com você, você vai estar aí na sua mente lendo comigo esse texto, mas preste bastante atenção no que o Spurgeon vai dizer. Ele diz assim: os sermões devem conter ensino valioso, e sua doutrina deve ser sólida, substanciosa e abundante. Não podemos nos dar ao luxo de pronunciar belas nulidades, de ir lá e falar coisas bonitas. Né? Nós não podemos dar ao luxo de falar coisas bonitas que não vai servir para nada. Ser capaz de fazer um exórdio apropriado, atrativo, ter facilidade de falar com propriedade durante o tempo designado para o sermão e de concluir com uma respeitável peroração, talvez pareça aos meros atores que é tudo que se requer. Fiz um bom exórdio, né? Introduzi muito bem minha mensagem, explorei bem o assunto, né? Consegui fazer um leque legal, e depois eu terminei até de uma forma majestosa a minha mensagem. Mas olha o que está escrito aqui, né? Isso aqui não é tudo que se requer, não, de jeito nenhum. Contudo, o verdadeiro ministro de Cristo sabe que o real valor de um sermão está não em seu modo ou seu modo, e sim na verdade que ele contém. Não é a forma que você pregou, é o que você pregou. O conteúdo, ele é mais importante do que a embalagem. É fato que, às vezes, a embalagem, pobrinha, coitada, a embalagem michuruca, não atrai muito. Mas existe um conteúdo poderoso atrás daquela embalagem. Às vezes tem uma embalagem boa, bonita, faustosa, atrativa, mas quando você vai pegar o conteúdo daquilo que está dentro, é uma coisa horrível. Por isso, não descuide do conteúdo da sua mensagem. A coisa mais importante na sua mensagem não é o belo exórdio, não é a bela peroração, não é a bela afirmação que você fez. A coisa mais importante é o conteúdo daquilo que você vai pregar para eles. Continuando. Nada pode compensar a ausência de ensino. Por mais belo que seja o cesto do semeador, é uma miserável zombaria se estiver sem sementes. Que adianta um cesto do semeador sem sementes? Ah, comprei um cesto de prata banhado a ouro. Pois é. Mas o que tem dentro dele? Não tem nada. Nada? Não tem nada. É melhor ter um cesto de palha com sementes preciosas dentro. Porque aquelas sementes, quando elas caem no chão, elas brotam. Elas brotando, elas se tornam em árvores. Essas árvores dão fruto com abundância. Mas se o cesto não tiver semente, o que se jogará no chão? O que se entrará no coração? Continuando. Não se julgam cavalos por suas campainhas e por seus arreios. Já viu coisa assim? Você julgar o cavalo pelo arreio bonito, pelas campainhas. Porque antigamente eles colocavam umas campainhas nos cavalos, quando o cavalo estava andando, eles faziam um chacoalho. Plim, 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 aquele arreio bonito, sabe? Arreio todo desenhado, todo bordado, com figuras ali, sabe? Coisa, né? Coisa de artesão, sabe? Um artesanato bonito naquele arreio. Bom, não se julgam cavalos por seus arreios e por suas campainhas. Olha o que ele diz. E sim por suas pernas, sua estrutura óssea e por seu sangue. Você julga um cavalo pela força desse cavalo.
não é pela campainha que ele carrega. Isso é um bom sinal para nós. Você tem que ter a preciosa semente. Lembra daquela parábola? O semeador saiu a semear a sua semente. Esse semeador é Deus. A palavra de Deus é a semente. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus ele vai cair no solo. O solo são os corações. E essa semente é poderosa para brotar naquele coração, brotar naquele solo e dar fruto de 30, 60 e 100, como ensina a parábola. Continuando. Paulo alertou a igreja de Corinto que os pastores podem edificar os irmãos com madeira, com palha e feno. Bem, eu posso, como pastor, ficar pregando madeira, palha e feno. E é o que muitos pastores têm feito. Os pregadores têm depositado muito lixo nos ouvidos da assistência. E como tem? É palha. O que eles pregam é palha. Palha, meus irmãos, não serve para nada, não serve para ser queimado. O dever do ministro é edificar. E se vai fazê-lo, deve usar o melhor material possível. E na ordem seria ouro, prata e pedras preciosas. A palavra de Deus é ouro, a palavra de Deus é prata, a palavra de Deus são pedras preciosas. A piada, as formas jocosas de ensino, são madeira, são palha, são feno. Então, nós precisamos ter cuidado com o conteúdo de nossa mensagem. Continuando. Ademais, estes materiais simbolizam a doutrina e vida cristã puras. Ninguém poderá ter uma vida cristã saudável se sua doutrina for fraca, doentia e herética. Como é que vai ter uma vida espiritual saudável? Como é que o membro de uma igreja vai se edificar espiritualmente se o que está sendo anunciado para ele é madeira, é feno, é palha? Um foguinho que acontecer já queima tudo, acaba com tudo. Quando é ouro, quando é prata, quando é pedra preciosa, quando acontece alguma coisa, quando vem o fogo, aqueles elementos ficam mais finos. Aqueles elementos como o ouro, a prata, eles se tornam mais nobres ainda, ficam mais puros. Continuando. Ademais, o pregador não pode fugir de seus ensinos. Estes ou justificará ou condenará, seja na terra, seja no dia do juízo. Preocupado com isso, Paulo não hesitou em lembrá-los que a obra de cada uma se manifestará, na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Está vendo? No dia em que formos julgados, a sua pregação também vai ser julgada. Se ela foi madeira, se ela foi feno, se ela for palha, se ela for ouro, se ela for prata, se ela for pedras preciosas, Deus ele vai julgar o conteúdo de nossa mensagem também. Devido a essa enorme responsabilidade sobre o conteúdo de nossa mensagem, o amado apóstolo ainda exortou solenemente os pregadores, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, o outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica sobre ele. Existe uma base sólida, um fundamento sólido. A base sólida, o fundamento sólido é a palavra de Deus. Não queremos ver casas desabando quando cair a chuva, bater o vento ou as correntezas vierem sobre ela. Queremos edifícios firmes. Você que é cristão firme na sua igreja, ensine a palavra de Deus de forma coerente, de forma que seja poderosa. Você vai lá, você ensine com autoridade.
A palavra de Deus, ela precisa ser anunciada. Para terminar, nosso último parágrafo. Ao alimentar suas ovelhas, respeite o processo de crescimento. Quando você estiver pregando, respeite o processo de crescimento das suas ovelhas. Leite aos filhinhos, alimento sólido aos jovens e mais velhos. Os recém-convertidos precisam de uma coisa leve, mas os membros da igreja mais velhos precisam de coisas mais sólidas, como é na vida natural. Criancinhas bebem leite, mas os adultos já podem mastigar uma carne. Continuando, engasgar os pobres recém-convertidos é tão errado como deixar que os membros mais velhos se desfaleçam por falta de alimento nutritivo. Beber leite é bom, mas ficar bebendo leite o tempo todo também não dá. Não é? Existem pastores que jamais ultrapassam a barreira dos rudimentos elementares, como se os crentes precisassem apenas aprender o ABC da fé. Não admira que muitos crentes caem de fraqueza, pois lhes falta o mínimo de alimento espiritual possível. Então, se ele é fraco espiritualmente, se o pastor não alimentou ele, ou ele não quis se alimentar também, tem pastor que prega, que alimenta, mas o crente não quer comer, aí não é culpa do pastor. Mas tem pastor também que não prega, né? Ele precisa pregar, ele precisa alimentar o rebanho dele, ele precisa dar coisas nutritivas para o rebanho dele. Então, como é que é o subtítulo aqui, né, que a gente tinha lido? Não descuide da substância de suas mensagens, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre essa nossa primeira aula? Ninguém? Pessoal, vamos fazer o seguinte, né? Eu também estou errado. Semana que vem nós vamos ter mais alunos aqui, porque nós vamos anunciar melhor, nós vamos recomeçar, e eu quero apenas terminar essa matéria que não foi acabada no semestre passado, tá bom? Então, na próxima aula, tenho certeza que os nossos irmãos vão estar retornando e nós vamos poder dar um up aí na nossa matéria, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado, Daniel, a Lara, a Cássia, a Rebeca. Que Deus possa estar cuidando de todos vocês, tá bom? Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Boa noite, Cassinha. Deus abençoe você, né?